Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quer aprender como recuperar arquivos do seu pendrive ou HD externo ou qualquer outro armazenamento que os arquivos foram excluídos acidentalmente? Esses arquivos, pessoal, eles nunca são apagados, diretamente do seu armazenamento. Ele só perde a referência no caso de uma exclusão, ele acaba ficando ali no seu armazenamento. Mas é importante você, quando você perceber isso, você não utilizar mais, não gravar mais arquivos naquele armazenamento. Senão pode acontecer de sobrescrever, os arquivos que foram deletados e isso se torna cada vez mais difícil a recuperação, de uma maneira consistente, sem que os arquivos estejam corrompidos. Então, vamos lá ver qual ferramenta você vai conseguir fazer isso. Pessoal, então aqui para começar, vamos no navegador web e a gente vai procurar aqui por test disk. Tá? Pressiona Enter. Já vai aparecer aqui o link cgsecurity.org. Tá? É um wiki aqui que já tem todas as informações do software. Test Disk é um utilitário de recuperação de dados gratuito e de código aberto, que ajuda os usuários a recuperar partições perdidas ou reparar sistemas de arquivos corrompidos. O Test Disk pode coletar informações detalhadas sobre uma unidade corrompida que pode ser enviado para um técnico para análise posterior. Você vê que ele dá uma descrição mais sobre partições, tá? Mas ele também recupera arquivos. Aí tem algumas questões aqui que vamos explicar já para vocês. Vamos acessar o link, já é esse o site aqui da ferramenta. Aqui, pessoal, vocês também tem documentação, tá? E o mesmo fabricante, ele desenvolve dois softwares diferentes. A gente tem o Test Disk, que tem esse símbolo aqui, e tem o PhotoHack, que tem esse símbolo aqui, né? Os dois são do mesmo fabricante e assim, os dois são utilizados quase para a mesma destinação, tá? Só que o Test Disk ele é mais voltado para a recuperação de outras partes desse armazenamento, ou seja, o registro mestre de inicialização, partições para recuperação de partições, e o PhotoHack para recuperação de arquivos específicos, dentro de um armazenamento. Mas os dois faz essa recuperação de arquivos de uma forma geral. E tem formas diferentes de trabalhar. Eu ainda prefiro o Test Disk para se fazer isso. Depois a gente vai ver alguns detalhes da recuperação ali dos dois. Então vamos aqui, apesar dessa ser a versão beta, a 7.3, vamos utilizar ela mesma. Vamos aqui clicar no Windows 64 bits, Você tem que ver qual que é o seu sistema operacional, mas aqui ele roda também em Linux e macOS. Em geral, pessoal, sistemas atuais, tá? 64 bits. Aqui tem a última versão estável, 7.2. Mas vamos testar isso aqui mesmo, tá? Windows 64. Daí aqui, você tem até uma descrição, um documento, tá? Em PDF ali que você pode verificar. Até fez o download ali já para nós. O Test Disk, Partition Recovery, que é a recuperação de partição, e recuperar arquivos deletados. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? E aqui ele fala de recuperação de arquivos também. Só que é uma forma diferente de se trabalhar. Quem puder, e for ajudado aí, você pode fazer aqui uma doação, tá? Para o autor, o Christopher Greenier. Então, fazer uma doação ajuda, o desenvolvedor a continuar mantendo o projeto. Pessoal, aqui, download feito. Vamos abrir aqui para ir lá na pasta de downloads aqui, Vamos, aqui é uma versão, vou excluir, que é a versão de teste que eu estava fazendo, 7.2 para não atrapalhar. Então, o teste disk é esse aqui, vou colocar na minha área de trabalho, por ser
mais limpo aqui. Colar. Tá, ele vem compactado, né? Como sempre. A gente vai extrair aqui, ó. No caso eu tenho um WinRAR, botão direito e extrair para, daí ele põe o nome da pasta, que é o mesmo nome do arquivo. A pasta está aqui, vamos acessar essa pasta, é uma outra subpasta aqui ainda. Então, esses são os arquivos, né? Que ele não é exatamente um software instalado, tá? Ele é um software para você executar, você não precisa instalar exatamente ele. Temos 3 arquivos principais aqui, pessoal. Temos o test disk, o win.exe, que é o que a gente vai utilizar. Tem um testdisk.pdf, que é a documentação, se você quiser mais informações, né, sobre como recuperar e diversas outras informações. E temos aqui, ó, PhotoRec, ele vem junto, com o mesmo download do test disk lá, já vem junto na pasta. E o QPhotoRec, que é uma versão gráfica, tá, para ser utilizado do PhotoRec. Tá? O test disk é por linha de comando, mas eu vou explicar aqui certinho como é que funciona para vocês. Eu estou aqui na pasta dele já. Vou dar 2 cliques no test disk. Vou executar aqui, está pedindo para executar como administrador, que você tem que dar permissão, sim. E é essa tela aqui, ó, que a gente tem. Aqui já nessa primeira tela, você vai utilizar as setas aí do seu teclado para movimentar aqui, né? Você tem a opção aqui, ó, a primeira opção no Create é para você criar um arquivo de log, né? Que é as informações do procedimento do software. Aqui para anexar as informações em um arquivo de log que você criou, né? Você pode escolher, ou sem fazer log. Aqui, como é só teste, tá? Eu vou ir nessa opção sem log, tá? Mas você pode escolher, fica à vontade para escolher qual é a opção que te atende mais. Pressiono Enter. Nessa tela já pede para a gente escolher qual dispositivo, tá, eu quero fazer o escaneamento, que eu quero utilizar. Tá? Então, pessoal, você tem que se basear pelo tamanho do seu armazenamento que você vai querer escanear aí, tá? Ou ainda pelo nome. Tá? Então, ó, aqui eu estou com um pendrive de 128 GB, que no caso, ó, esse aqui é uma Samsung e tem ali o número de série e tudo mais. Se você olhar na etiqueta do seu armazenamento, ele vai te mostrar, mas nem todos têm ali, né, uma coisa fácil para você ver. Mas como o 256 é o armazenamento interno da minha máquina, só sobra o de 128. Isso aqui é um drive, então, que não é um disco, tá? É um espaço ali só. E esse disco aqui, que é o meu de 128, que ele está marcando 124, que é o espaço útil, né? Que é um Kingston, você pode ver ali no final, que é um Kingston Data Traveler 3.0. Então é esse aqui que eu quero fazer a recuperação de arquivos. Porém, pessoal, ele está limpo. Então vamos aqui, ó, procurar ele. Vou aqui neste computador. É esse pendrive aqui, né, que está com o nome já do canal aqui, Logstack. Vou abrir ele. Vocês podem ver que ele está limpo, né? O que eu vou fazer? Vamos criar alguns arquivos aqui para simular, né, a recuperação. Tá? Então, ó, vou criar um arquivo de WinRAR, tá? Só para teste. Vou chamar de teste 1. Vamos criar outro. Uma pasta. Chamar de teste 2. Vou usar a ferramenta de captura para conseguir fazer aqui ferramenta de captura, só para gerar uma imagem aqui, ó. Vou capturar essa parte aqui. Tá? Vou salvar essa imagem. Salvar. Vamos lá. Vou chamar ela, é uma PNG. Formato, né? PNG. Vou chamar de
teste 3, salvar. Ó, teste 3, se eu abrir ela, tá? Uma imagem que eu capturei um pedaço da tela. E vamos gerar um arquivo, um quarto arquivo aqui, ó, um documento de texto. Esse aqui, renome ele para teste 4. Vou abrir ele e escrever aqui, ó, teste de recuperação. Certinho? Vamos salvar. Salvando. Salvou. Então tenho 4 arquivos aqui totalmente diferentes. Essa pasta está vazia, né? Vamos colocar, eu vou arrastar essa imagem aqui do teste 3 para dentro de lá. Eu vou copiar, na verdade. Então, ó, tem mais um, o teste 3 aqui dentro dessa pasta do teste 2. Então, ó, 4 arquivos diferentes. Vamos lá, agora eu já preenchi, né? Tá com um arquivo dentro do pendrive. E eu vou, ó, selecionar todos e vou deletar. Tem certeza de excluir permanentemente esses 4 arquivos? Sim, né? Para o teste aqui a gente precisa. E aqui o que acontece, pessoal? Quando você tem arquivos nesses armazenamentos assim, tipo pendrive, você excluindo daqui, ele não vai para a lixeira, tá? Então ele simplesmente, ele realmente é deletado permanentemente, ó, não tem nada na minha lixeira aqui, tá? Agora que vem a solução do teste disk, né? Então vou selecionar aqui meu Kingston ali, ó. Pressiono o Enter aqui em cima dele, tá? Isso, daí, aqui essa parte, pessoal, ele pede para você selecionar qual que é o estilo de partição, né, que o seu armazenamento tem. Mas, ó, aqui embaixo, ó, dica, né? Ele selecionou Intel, dizendo que essa partição ela já foi detectada. Tá? Então, sempre mantenha, tá, o que ele detectou aqui automaticamente. Caso não tenha detectado, aí você tenta ver para descobrir qual estilo de partição que é o seu armazenamento que você está tentando fazer a recuperação, tá? Mas sempre segue isso aqui que ele foi detectado. Então, esse primeiro eu vou pressionar Enter. Tem vários outros aqui, ó, você pode ver partição, estilo de partição do macOS, né? Que quando não está particionado, de Xbox, por aí vai. Então, o nosso caso aqui é o primeiro. Ele está formatado em NTFS, para vocês terem uma ideia. Nessa parte, pessoal, como ele é a ferramenta mais voltada para recuperar partições, tá? E reconstruir o disco, tem várias coisas aqui, mas o que a gente precisa acessar é essa segunda opção, Advanced, pressionar Enter. Ele já encontrou ali, ó, a partição, ela está em NTFS, você pode ver que ele às vezes mistura compatibilidades, mas está em NTFS, mostra aqui detalhes, né? E aqui embaixo ele já tem algumas opções, tá? Para recuperar o setor de boot, isso aqui é para listar e copiar arquivos, mas não é o caso aqui, porque até não tem nada agora, né? E essa opção, ó, Undelete, que serve para você fazer a recuperação dos arquivos, tá? É só essa opção que você precisa. Então, só estou navegando aqui, ó, com as minhas setas do teclado, vou pressionar Enter. Olha só, né? O que encontrou aqui? Essa lista de arquivos foi o que ele encontrou, né, fazendo o escaneamento lá de arquivos que foram deletados, tá? Então, pessoal, aqui nessa parte, até voltar lá para vocês verem, ó, que é isso mesmo. Tem aqui esse computador, Logstash aqui, ó, pode ver que não tem nada dentro, tá? Então, vamos lá, voltar aqui. Isso foi o que ele detectou. Você tem agora algumas opções ali embaixo. Por exemplo, né,
pressione o A para selecionar todo ou desselecionar todos esses arquivos, caso você quiser recuperar todos. E tem mais outras duas opções, ó. C maiúsculo para copiar os arquivos selecionados, que eu não selecionei ainda. E o C minúsculo para copiar o arquivo atual, ou seja, onde está o meu indicador aqui, ó, que você pode descer também utilizando as setas aí do teclado, tá? Ok, então vamos lá, a gente quer recuperar tudo. Vou pressionar a letra A aqui do teclado, vendo? Ficou tudo verdinho. E agora eu tenho que pressionar que eu quero copiar todos esses arquivos, ou seja, os selecionados. Então eu vou usar o C maiúsculo. Então eu preciso pressionar a tecla Shift, né? E o C para ativar a opção do C maiúsculo. Feito isso, pessoal, o software ele vai pedir para vocês selecionarem a pasta que vocês querem onde os arquivos recuperados sejam copiados. Tá? Então aqui você pode descer, ó, por padrão, ele vai direcionar para a própria pasta onde estão os arquivos deles lá, o arquivo de execução do software lá, onde downloads. Então aqui eu vou simplesmente deixar nessa primeira opção, vou pressionar a seta esquerda, tá? Aí do teclado, a gente consegue subir pastas. Ó, então, subi uma, né? E eu quero botar na minha área de trabalho ali. Olha aqui, ó, eu deixei já pastas criadas, tá? Do PhotoRec, do QPhotoRec e do TestDisk, para a gente separar os arquivos aqui na hora de recuperação. Vou abrir aqui, ó. Você pode ver que a pasta está vazia também, tá? Então essa pasta é onde a gente vai enviar os arquivos que vamos recuperar. Então ela está no meu desktop, tá? Vou pressionar aqui, ó, a seta para a esquerda para voltar ainda mais. Ele voltou bastante, ó, agora está no C2 pontos. Então tem que tomar cuidado com isso. Essa primeira eu sei que é o C2 pontos. Então se eu pressionar a seta direita, ele vai avançar. Então onde eu estou, meu diretório aqui, ó, C2 pontos. Estou na raiz do C2 pontos, do disco, né? Então eu vou descer, você pode fazer o mesmo procedimento também. Você desce até a pasta Users aqui, ou usuários, dependendo do que está escrito aí no seu sistema operacional. Seta direita. Ó, ele vai completando aqui para você. Tá? Vamos descer. Acha aqui a pasta onde tem o nome do usuário. Então encontre qual usuário que você está usando, vai estar o nome aqui. Dentro vai ter uma pasta aqui com o seu nome de usuário. Então aqui no meu caso, eu estou com um usuário chamado aluno, mas que tem algumas configurações aqui extras. Eu sei que essa pasta aqui port, mas aqui deveria estar chamando de aluno, tá? Então acha aí o usuário que você está utilizando no computador, seta direita. E aqui na pasta do usuário, desktop, aqui é a minha área de trabalho. Tá? Então eu vou selecionar, seta direita de novo. E aqui, ó, essas pastas aqui, tudo que está na área de trabalho, tá? Então eu vou colocar na pasta TestDisk, que é essa pasta aqui, que eu acabei de explicar para vocês. Olha o caminho aqui que ele está fazendo. Então, seta direita também, ele vai acessar a pasta. Quando você chegar na pasta que você quer, que esses arquivos sejam recuperados, ele fala aqui para você, ó, o C maiúsculo, né, quando o destino estiver correto. Então, pressiona aí o Shift e o C, né, para ele jogar um C maiúsculo, que eu já estou na pasta que eu quero. Então, ele acabou de copiar os arquivos, né, de recuperação na pasta lá TestDisk. Vocês podem ver aqui embaixo, eu deixei ela aberta, né, que os arquivos foram copiados. São poucos arquivos, então ele copia bem rápido, tá? Aqui, vamos analisar o que foi recuperado. Pessoal, ó, aqui nós temos, lembra que ele tinha uma pasta que eu criei lá, test2, né? Que é essa pasta aqui. E tudo, como os arquivos estavam na raiz aqui, ó, do pendrive, ele gerou essa pasta aqui que ele identifica como os arquivos estavam na raiz. Vou abrir, ó.
Então ele recuperou os seguintes arquivos, né? O teste1.rar, que é o que a gente tinha criado, né? Primeiro. O teste2 foi a pasta, que ele está aqui no diretório raiz, né? Da pasta que a gente selecionou, que é esse aqui. E lembre-se que eu coloquei uma imagem dentro, que é essa aqui, que eu tirei um pedaço da tela, né? Então, você pode ver, está abrindo, está funcional, né? Imagem perfeita aqui. Arquivos aqui, ó, criados, pessoal, que, né, algum processo, alguma coisa que ele conseguiu ainda recuperar, mas isso aqui a gente não criou, né, na hora. Vamos lá. Ó, o teste 3, que é a mesma imagem lá, né, que a gente colocou, que estava na raiz também. E o teste 4, esse arquivo ele criou também, tá? E o teste 4, ó, teste de recuperação, que é o arquivo de texto, né, que a gente tinha criado no bloco de notas. Ok, pessoal, vocês viram que a gente recuperou, né, de maneira bem tranquila esses arquivos que eu fiz o teste aqui, né, ao vivo e a cores para vocês, excluindo e recuperando. Então essa é a maneira mais simples de você recuperar. Aí, dentro dessa, vou fechar aqui essa pasta teste disk, aqui o teste, basta você fechar, tá, a janela, sem problema, ou se quiser voltar, você vai pressionando o Q aqui, ó, para ele dar um quit. A gente pode ir pressionando o Q, ou simplesmente fechar se você não for usar mais. No caso aqui, ó, tá, esse aqui é o pendrive, né? Vou te mostrar como acessar ali utilizando os outros recuperadores. Caso você ainda não teve sucesso na recuperação utilizando o teste disk, tá? Você tem mais outras duas opções, que é, na verdade, o PhotoRec e o PhotoRec gráfico. Em teoria, os dois não têm diferenças, tá? Mas vou mostrar o gráfico, né? Porque o PhotoRec normal ele é bem parecido com o teste disk, só que é uma opção mais simples até, tá? Então eu vou abrir aqui só para vocês verem. Não vou fazer recuperação nesse vídeo, pelo menos. E o gráfico, em teoria, até é mais fácil, tá, de entender. Aqui em cima, ó, nessa parte, pessoal, tá vendo? Você consegue selecionar o seu armazenamento que você quer recuperar. Então, ó, na lista, você tem que achar qual deles é. No caso aqui, o meu, ó, 124 GB, que é o Kingston. Vou selecionar ele. Ele mostra aqui embaixo as partições que esse armazenamento tem. Tá? Então, é essa partição aqui que eu quero fazer a recuperação. Aqui embaixo, ele é bem mais simples, talvez, de vocês entenderem, ó. Você tem só dois tipos de sistemas de arquivos, tá? Ele já selecionou automaticamente para mim, pode deixar no FAT, no TFS, vários aqui, né? Essa parte, né, se você colocar inteiro, ele vai tentar extrair, né, todos os arquivos da partição, que é um processo um tanto mais demorado, tá? Então ele vem, ó, no livre, que ele vai escanear o espaço livre ali. E por fim, aqui embaixo, você vai selecionar a pasta de destino que você quer. Que no caso, você pode ir na trabalho também. Aqui eu deixei, ó, OK PhotoRec. Selecionar pasta. E aqui você tem umas opções avançadas, como, ó, formatos de arquivos. Se você não quiser... se você quiser recuperar determinado tipo de arquivo, por exemplo, eu vou pegar um bem comum aqui, ó, um doc. Aqui você consegue desmarcar todas as caixinhas e só marca o que você vai querer recuperar. Se você não quiser fazer isso, né, você deixa todos marcados mesmo, que é o padrão, tá? Para tentar recuperação de arquivos. Então você tem vários tipos de extensão de arquivo aqui, tá? Eu estava caçando o doc, que é bem conhecido aqui, por exemplo. Um ponto doc ou docx. Você marca só isso aqui se é o que você quer recuperar. Caso não tiver necessidade, né, reconfigurar, restaurar, ele marca todos os que é o padrão dele é trabalhar com vários tipos de arquivos, tá?
por fim, você tem o botão pesquisar. Ele vai começar a fazer, tá, a pesquisa para tentar recuperar os arquivos. Eu não vou fazer isso agora, pessoal, só queria mostrar o software para vocês. Ele vai demorar mais, tá, para recuperar arquivos, porque esse é um software que já é voltado para isso, para essa recuperação de arquivos. Ele recupera, inclusive, arquivos mais antigos, tá, que estão aí dentro do armazenamento. Então você vai ver que ele vai fazer uma lista, né, com vários arquivos que às vezes você nem lembra mais, tá? Arquivos extremamente antigos, tá? Então ele faz uma recuperação mais completa. De qualquer forma, né, só queria mostrar para vocês, vou mostrar aqui o de linha de comando também. Tá? PhotoRec, no caso aqui, os dois são a mesma coisa, tá? Para recuperação, tá? Os dois eu digo o gráfico e o PhotoRec aqui, linha de comando. Ó, então ele já vem direto para você escolher os discos diferentes do test disk. Vou selecionar, né, meu pendrive ali, que eu já sei qual que é. Pressiono Enter. Ele vem para aquela tela também de mostrar as partições. E aqui, ó, você já tem a opção de Start File Recovery, que é aqui no Search. Se pressiona Enter aqui, ele já vai começar a recuperar os arquivos. Você tem essa terceira opção aqui, ó, Modify File Options, para selecionar, ó, os tipos de arquivo no mesmo molde que você viu selecionar lá no gráfico. Tá? Você tem essas opções e você tem o S ali, para desativar tudo, ou o B para salvar as configurações. No caso, você chega no arquivo que você quer, marca com espaço. Tá? O que tiver X é o tipo de arquivo que ele vai querer restaurar. Pressionar o Q aqui para sair. Tá? E se você for fazer escaneamento, pode usar aqui o Search, pressiona Enter, que ele já vai começar a fazer o escaneamento. Esse software, pessoal, como ele até procura arquivos mais a fundo, ele demora depende do tamanho do armazenamento, né, que você vai recuperar, mas nesse caso aqui, ele estava me dando meia hora para conseguir restaurar os arquivos. E até então, por isso que eu criei essas outras pastas aqui. Aí eu consegui recuperar tanto com o gráfico ou com o PhotoRec linha de comando, praticamente os mesmos arquivos. A diferença é que ele faz essa estrutura de pastas e, por exemplo, eu vou acessar o diretório 1, aqui só tem um relatório do que foi feito. Diretório 2, ele encontra os arquivos, mas desta maneira, estão vendo? É um monte de arquivo, né, que talvez nem faça sentido para você. Por exemplo, vou abrir um aqui, ó. Isso é o que estava no pendrive, tá? Em algum arquivo, em algum momento que eu utilizei esse pendrive, ele pegou esses arquivos que conseguiu recuperar. Só que são arquivos, podem ver, aleatórios, tá? E inclusive ele muda o nome dos arquivos, então não fica uma coisa muito legal. Tá? Esse aqui é um PDF, por exemplo, main teste, foi quando eu utilizei o pendrive para se fazer o teste de memória RAM, que é um outro vídeo que tem aqui no canal. Então vocês podem ver, ó, que ele recupera, mas põe os arquivos todos juntos e também altera o nome dos arquivos. Então para você procurar arquivos específicos aqui, isso se torna extremamente mais complicado. Já o test disk ele põe os arquivos no mesmo nome que foram deletados, né? Mas esse aqui ele recupera mais a fundo, tá? Então ele cria esses diretórios aí que são pastas, né? E vários arquivos aqui, tá? Mas mesmo assim, essa recuperação aqui não conseguiu recuperar aqueles arquivos que foram deletados lá que a gente criou. Isso aqui eu tinha feito antes, tá? Mas por isso que eu estou mostrando para vocês. Então eu já tinha feito uns testes e esse aqui ele não recuperou os mesmos arquivos do test disk, e o que PhotoRec ele capturou basicamente a mesma estrutura de arquivos, inclusive a mesma quantidade de arquivos. Ó. Se eu pegar aqui o botão direito, propriedades, ele vai te mostrar, ó,
1.206 arquivos, né? 4 pastas, que é o que está dentro da pasta lá. 1.206 e o gráfico, vamos ver, 1.205, tá? Um arquivo de diferença. E tem um problema maior, pessoal. Se você formatar esse armazenamento, dificilmente você vai conseguir recuperar arquivos com qualidade, ou seja, que não estejam corrompidos, tá? As ferramentas, o PhotoRec que eu utilizei após formatar aqui essa pasta que eu criei, ó, ele ainda recuperou arquivos, tá? Tudo isso aqui de arquivo, que são vários arquivos desses, são os mesmos que estão lá, tá? Nas outras pastas. Mas, ó, vamos ver aqui, quantidade, 1.205 arquivos também. Então, mesmo arquivo, o seu pendrive formatado, também ele vai conseguir recuperar arquivos, tá? Só que talvez não com a mesma qualidade, pode ser que tenha arquivo corrompido, tá? E diversos outros fatores que pode acontecer, né, de dar algum problema. E depende também do tipo de formatação, se é completa ou se é rápida. Aqui eu fiz a formatação rápida, tá? Então recuperou, né, bastante arquivos também. Bom, pessoal, em resumo, né, tomar muito cuidado com os armazenamentos. Esse software você vai utilizar, né, para recuperar, né, arquivos. O Test Disk para uma questão melhor ainda, né, para recuperação de arquivos. E para você fazer uma recuperação um pouco mais profunda, você usa o PhotoRec. Existem outros softwares que também são utilizados para se fazer, né, recuperação, mas grande parte deles tem limitações, porque também as empresas cobram, né, uma licença ali por utilização do software. Vou deixar alguns aí na tela para vocês. E o vídeo de hoje é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Um abração, até o próximo vídeo.